Vamos falar hoje do deus Geb, ou Geb. No princípio dos tempos, o deus Sol criou duas deidades, o deus Shu, personificação do ar, e a deusa Tefnut, personificação do orvalho, também ligada à umidade. E eles deram origem a duas crianças gêmeas, Geb, o deus terra, e Nut, deusa do céu. Geb e Nut deram origem a outros 4 deuses: Osíris, deus do julgamento da vegetação; Ísis, deusa do amor e da magia; Sete, deus das tempestades; e Néftis, deusa da morte. Todos eles, junto aos pais dos gêmeos, compunham a Enéade de Heliópolis, a mais importante congregação de deuses do panteão egípcio. Acredita-se que Nut e Geb se apaixonaram profundamente. Não conseguiam se afastar um do outro. Eles se envolveram em um abraço perpétuo, quase como se fossem um só. E Ra, deus do sol, não gostou. Ra não gostou desse envolvimento dos dois irmãos, não. Segundo a lenda, o deus Sol não aceitou a relação entre Geb e Nut e ordenou a Shu, o seu pai, que os separasse. Ele obedeceu às ordens de Ra e quase que imediatamente ergueu Nut para o alto, para que lá ficasse, na abóbada estrelada do céu. Por isso que Nut é ligada à noite, ao céu, enquanto Geb ficou na terra e disse que suas lágrimas deram origem ao mar. Disse também que, após a separação de sua irmã, Geb veio a se apaixonar por sua mãe, Tefnut. Chegou até mesmo a querer roubar a coroa de seu pai, mas a serpente que protegia a coroa não permitiu. Ele foi perdoado, apesar de tudo. Quando Shu se colocou entre os dois irmãos, acredita-se que foi o fim do caos e que, se houvesse um novo contato, tudo se perderia novamente. A terra era chamada de a casa de Geb, assim como o ar era chamado a casa de Shu, e já o céu a casa de Nut. Geb é geralmente representado na forma de um homem barbado trazendo na cabeça um ganso ou a coroa branca com adornos. Dá uma olhadinha aí num ganso aí, ó. Também pode ser retratado simplesmente como um ganso, palavra cuja grafia em egípcio também era Geb. O deus Geb é geralmente representado com a cor verde e com plantas que saem do seu corpo. Em muitas gravuras, também ele é desenhado com o corpo todo verde, sentado abaixo de sua irmã Nut, pintada em azul, e com seu pai Shu, separando ambos, como conta a lenda. Pela associação ao ganso, Geb também era conhecido como o grande cacarejador. Os egípcios cultuavam o animal e o protegiam como respeito, honra e homenagem ao deus Geb. Não é só hindu que tem animais sagrados, os egípcios também tinham. Acredita-se também que ele provia minerais e pedras preciosas, e por isso também era o deus das minas. A realidade é que acreditavam que Geb era um deus provedor de tudo: pedras, alimentos, plantas que cresciam às margens do Nilo, etc. E também se dizia que os terrenos eram as risadas do deus. O principal culto ao deus Geb parece ter sido em Heliópolis, onde, segundo a lenda, ele e sua irmã produziram o grande ovo. Dele se originou o deus Sol, na forma de um pássaro, chamado pelos egípcios de Benu. A princípio, Geb era o deus da terra e da fertilidade, mas mais tarde passou a ser uma divindade dos mortos, pois era no seio da terra que os mortos eram colocados. Você vê que o Geb era um deus multifacetado, tinha bastante funções, né? Segundo o livro dos mortos, ele era um dos deuses que assistia à pesagem dos corações dos falecidos. Geb guiava aos céus quem merecia tal coisa. Aqueles que no julgamento eram considerados maus, Geb aprisionava na terra, e Nut era representada frequentemente na tampa dos ataúdes, e Geb representado no fundo, de maneira que o defunto ficava enclausurado entre os dois. Terrível isso, hein? As montanhas eram consideradas como sendo os ossos do deus Geb. Em algumas imagens, ele aparece sentado no chão com os joelhos dobrados, simbolizando as montanhas. Ele está com uma das mãos voltadas para o céu e a outra estendida em direção
Ele está com uma das mãos voltadas para o chão e a outra estendida em direção ao céu, como se tentasse tocar Nut, a sua amada. Geb estimula o mundo material dos indivíduos e lhes assegura enterro na terra após a morte. Ele fornece umidade ao corpo humano na terra e o sela para a eternidade no túmulo. Vejam que Geb é um deus que tem muito trabalho, ele faz várias coisas e além disso se enroscou com a própria irmã e depois se apaixonou pela sua própria mãe. Quer dizer, ele gostava que a coisa ficasse só ali em casa, né? Só dentro da família. É isso aí, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima.